Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu. É que você vai falar Me chama a atenção, eu tenho que ficar paradinho aqui. Eu sou filho, neto de italiano, então o italiano não para, não, tudo. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou Paulo de Assis, sou de Vargem Grande Paulista e agradeço o convite da casa. Hoje ainda falei com o Lito, que é o presidente aqui da casa, e disse da satisfação que eu tenho de vir aqui com vocês. Queria dar os parabéns para vocês, a primeira coisa, porque ao chegar na casa espírita, a gente lê o silêncio, mantém-se silêncio, oração, silêncio é uma oração, silêncio é uma prece. E é verdade. Às vezes a gente chega numa casa espírita, parece que está entrando numa pizzaria, sabe? Todo mundo falando. Isso é muito bom, porque é sinal que está todo mundo compenetrado numa mensagem, está compenetrado na mensagem que vai receber e que ela é revelada, inclusive pelos Espíritos. Que nós que estamos aqui para fazer a colocação, fazer a palestra, nós somos incluídos por tudo que a gente prepara, mas na hora tem coisas que são intuições. E essa intuição, às vezes, nasce de vocês. Vocês têm um pensamento, vocês têm, às vezes, até um questionamento, e aquilo, o plano espiritual, de alguma forma, transmite para quem está fazendo a palestra, para que aquilo seja explicado, revelado ou comentado. Então, obrigado a vocês pela presença, obrigado pelo convite. Nós vamos trabalhar hoje o 25º capítulo do Livro dos Espíritos, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz duas questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar do tema buscar e achareis, ou seja, o que você procura, você encontra, se você busca, você vai encontrar, tudo dentro do merecimento. Vamos falar do ajuda-te a ti mesmo. Na verdade, essa questão do ajuda-te a ti mesmo está muito em linha com o que disse Sócrates, muito antes de o Cristo vir. Sócrates falava, conheça-te a ti mesmo. O fato de você se conhecer, é um momento em que você vai se ajudar. Ninguém que conhece alguma deficiência que ele tem, vai ficar feliz com aquilo. Ele vai buscar recursos e vai procurar trabalhar para aprender, para melhorar. Depois vamos falar essas duas questões do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho e a lei do progresso, e por fim vamos falar da reforma íntima. Vocês devem estar cansados de ouvir esse tema, e não se cansem não, porque vão continuar ouvindo. Nós vamos até 8h15, 8h10? 8h10. 40 Ok. minutos. Por que eu estou dizendo isso? Que vai ouvir falar de reforma íntima e não vai parar de ouvir a reforma íntima. Por uma razão simples. Eu estou vivendo isso. Eu entrei na doutrina no dia 13 de março de 1984. Vai fazer 40 anos daqui a 2 semanas. E eu posso dizer para vocês, a reforma íntima, desde o primeiro dia que eu vi até hoje eu já não frequento mais aquela casa lá em São Paulo, mas eu ainda trabalho na reforma íntima. E digo mais, vou desencarnar, todos nós vamos desencarnar, se eu merecer eu vou reencarnar, se for nesse plano ou em outro planeta, eu vou continuar trabalhando a reforma íntima, porque a reforma íntima é uma busca da perfeição. O ser humano é feito de perfectibilidades, então ele tem que desenvolver isso. Todos nós temos a coisa da perfeição, mas nós temos que trabalhar. Aquele que tem um vício, ele tem que negar aquele vício, ele tem que trabalhar aquele vício, ele tem que matar aquele vício, para que ele possa melhorar. Então, continuando os agradecimentos a todos, eu queria lembrar da seguinte questão. A casa, normalmente, precisa de pessoas, precisa de gente para trabalhar. A casa não se sustenta sozinha.
essa casa tem alguma forma, um bazar, alguma forma de arrecadar recursos para poder sustentar tudo, né? Inclusive cesta básica, cesta básica e tal. É nisso que eu queria dizer. Se cada um se compenetrar disso, então uma ajudazinha que seja, se for um quilinho de alguma coisa, um objeto que você tem na sua casa que você não está usando, doa para o bazar, isso está ajudando a casa. E não está ajudando só a casa, olha que interessante. Por quê? As pessoas que vêm ao bazar são pessoas que às vezes não têm recursos para comprar algo que seja mais novo, para comprar algo que já seja usado. Então, por isso, paga mais barato, né? Então, esse tipo de ajuda, a doutrina espírita, de modo geral, trabalha muito bem isso. Eu brinco com os meus amigos que o espiritismo fazia reciclagem, essas coisas, muito tempo antes de ter todo esse conhecimento, vamos reciclar, e etc. Tá? Então, eu realmente convido vocês a entrar nos projetos da casa, projetos de ajuda, projetos de curso. Vocês estão fazendo curso aqui também, né? Só estudo, por enquanto. Vai começar ainda? Curso ainda não tem nenhum. Agora não está tendo curso? Não, mas só Ok, estudo. mas há casas espíritas. Eu ontem ainda estive numa casa espírita em Vargem Grande, no Alconchego, e estávamos fazendo um curso básico, né? A doutrina espírita é uma doutrina para ser estudada, para ser lida, estudada, para você entender. A doutrina espírita tem um tripé, como tem essa pecinha aqui, ela está apoiada em três coisinhas, três patinhas: ciência, filosofia e religião. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina que Kardec escreveu porque ele achou que era legal escrever, ou que ele acordou com vontade de escrever. Não, ele consultou o plano espiritual. O Livro dos Espíritos é um livro que é composto de 1018 perguntas e respostas, né? E que essas perguntas e respostas que constituiu todo o arcabouço da doutrina espírita. Muito bom. No capítulo de hoje, que é o capítulo 25, o tema é, como eu disse, buscar e achareis. Tem a questão, ajuda-te e o céu te ajudará. E eu vou ler um trecho para poder situar vocês no tema. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede um pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Isso está em São Mateus. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Essas duas leis que nós vamos falar então. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica senão a inteligência para a procura de alimentação e para os meios de preservar das intempéries e defender-se dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, da sua inteligência, aumenta a sua moral e se depura as necessidades do corpo. Sucedem as necessidades do espírito após o alimento material. É preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização.
Então nós fomos um dia, nós, eu digo ser humano, fomos um dia selvagens. A teoria de Darwin é aceita pela doutrina espírita. Nós descendemos do animal, né? Aí veio o hominal. Diz que o espírito, ele nasce no gás, passa para o mineral, para o vegetal, para o animal e depois para o hominal. Vejam que esses 4 reinos, eles são evolutivos, porque o gás vai para o minério vai para a vegetação vai para o animal, do animal para o homem. Então vocês olham as plantas, por exemplo, que é o reino vegetal, as plantas têm vida, as plantas têm sentimento, né? Só que é vida, sentimento não igual ao homem. O animal aqui, muita gente tem pet, eu tenho, né? Quem tem pet sabe como é que são os nossos gatinhos, os nossos cachorros. São maravilhosos, sabem tudo a respeito da casa. A nossa cachorrinha lá, Lilica, é incrível. Ela sabe quando eu estou triste, quando a Débora está triste, minha esposa. Ela sabe quando chega um filho meu. Ela sabe quando chega a mãe da Débora. Ela conhece todo mundo. E ela, para cada um, ela tem um jeito de se colocar, de fazer. Nós não gostamos que ela pule nas pessoas. Ela é pequenininha, mas ela fica contente, o animal pula, né? Então, como a mãe da Débora tem problema, com bengala e tal, a gente sempre fala, Lica, não pula, não pula, não pula. E ela já aprendeu que não tem que pular. Então ela recebe a dona Dirce de outra maneira. Uma criança, ela trata de outra maneira. Então ela está no reino animal. Quer dizer, essa matéria espiritual, quando ela for individuada, que ela se tornar um ser humano, né? Não quer dizer que a Lilica vai virar um ser humano. Não, ela tem uma massa de inteligência animal que volta para todo o princípio inteligente, e dali, quando o homem está pronto para ter a primeira encarnação, então vem a inteligência individuada, e aí ele passa a ter o livre-arbítrio, que o animal não tem. Os animais não têm a menor ideia dessa consciência de livre-arbítrio. O homem tem. Por pior que seja o ser humano, ele sabe o certo e o errado. E ele sabe quando ele está fazendo a coisa errada, e ele sabe quando está fazendo a coisa certa. E se ele não tem total consciência, ele vai ter pela dor. Porque a gente aprende pelo amor ou pela dor. Essa é uma casa de oração. É uma casa de trabalhos, existem casas até de cura. E isso acontece à medida do merecimento. E quando você procura, você vai encontrar. Quando a gente fala em Livro dos Espíritos, e fala em 2 leis, a lei da igualdade, a lei do progresso e a lei do trabalho, a gente está se referindo a 2 leis que estão no livro 3 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Essas leis são leis divinas. O que é isso? Uma lei. A lei da gravidade. Não vai ficar parado aqui. Um beija-flor para, uma florzinha para, quando ele cansa, cara. O helicóptero para, fica batendo a hélice lá, pá, mas vai acabar a gasolina, ele vai cair, se ele não descer. Então, é uma lei. A lei da gravidade é uma lei. Todos nós estamos, aliás, estamos aqui pela lei da gravidade. Nós estamos grudados na Terra. Nosso corpo é atraído pela Terra. Muito bem. Se essa é uma lei, a lei do progresso também é uma lei. Ela não está escrita em lugar nenhum. Ela é uma lei divina. Deus, quando nos fez, Ele fez leis. Então, uma é a lei do progresso. E para chegar no progresso, qual é o caminho? O trabalho. Eu vou ler um pequeno trechinho da lei do trabalho para vocês. E esse é o livro 2 e o livro 3. Está no livro 3, são 10 leis. Para quem quer estudar a doutrina, a lei do trabalho, ela é uma das 10 leis que está no livro dos Espíritos. E a gente faz uma analogia
a gente faz uma analogia das leis e nós chegamos, quando eu fiz a filosofia espírita na federação, a gente criou uma palavrinha pilastra, bem conhecida, pilastra. Pilastra tem 8 letras. Você acrescenta C e D. Então, pilastra, C e D. O que seria? Pilastra tem 8 leis. Né? A gente pode depois falar delas. E C, Cristo. E D, Deus. Então fica fácil. Né? Então, a lei do progresso é a primeira. I é igualdade. O L é lei do livre-arbítrio, de liberdade. E por aí vai. Então, a lei do trabalho diz assim: os espíritos perguntam para Kardec: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta. Eles respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. A segunda questão, ainda dentro do tema: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil é um trabalho, ou seja, qualquer coisa que você faça. As pessoas que são, a casa tem voluntários que vêm aqui, limpam, fazem palestra, atendem as pessoas, enfim. Esse voluntariado é um trabalho, é um movimento do corpo, é um trabalho. Para mim, particularmente, que hoje eu só faço trabalho voluntário, porque mês que vem eu chego no 77. Nenhuma empresa quer uma pessoa com 77 para trabalhar dentro dela. Eles acham que a gente é improdutivo. Tudo bem, respeitamos, mas não somos improdutivos. A gente faz trabalho voluntário que a mim me agrada muito mais dos anos que eu tive numa multinacional, do ponto de vista de satisfação. É claro que lá eu ganhava sustento, ganhava o que eu tenho hoje para sobreviver, né? Mas a satisfação não era tão grande. Né? E hoje não, hoje como voluntário faço trabalho em albergues, fiz trabalho na Fundação Casa, isso dá uma satisfação enorme, dá vontade de viver, porque você sabe o quanto aquilo é importante para as pessoas. Então aquele que faz trabalho voluntário vai corroborar isso. E o último questionamento, só para a gente entender, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que essa lei é imposta ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar estão senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então nós percebemos que uma pessoa, por exemplo, que nasce com uma deficiência muito grande, que não pode se locomover, que não pode fazer, pode perceber, eles têm um grau de inteligência e de acuracidade que eles podem fazer outro tipo de trabalho intelectual e sobreviver. Quer dizer, ele não precisa viver à mercê do outro, sabe? Eu vivo de esmola, porque é degradante para o ser humano ter que depender que o outro dê para ele. Claro que existem situações particulares, especiais, até de idosos, que dependem dos filhos, dependem dos netos, dependem da caridade pública, mas são casos raros. A grande maioria pode sustentar, pode trabalhar, pode fazer. Muito bom. E a lei do progresso? Vamos achá-la aqui. Lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei da liberdade, lei da igualdade. Cadê você, progresso? Lei da adoração. Nós vamos achar. Então a lei do progresso vai mostrar que o trabalho ele é necessário para o progresso. Né? Falando em progresso,
Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vanessa, me ajuda aí. Tá aqui, ó. Falando em progresso, nós temos uma reportagem pelo menos tínhamos uma reportagem. Cadê ela? Nós temos uma reportagem do dia 21 de fevereiro. Eu vou passar para vocês verem. Esse desenho, essa foto. Isso aqui é um quasar. Está escrito aqui. É o objeto mais luminoso do universo descoberto. Então, foi descoberto um objeto mais luminoso, mais do que o Sol. Diz assim, olha. A impressão artística está aqui de um quasar. Quasar é essa coisa iluminada com um buraco negro dentro, que esse buraco negro que atrai matérias, tá? E diz assim, foi da galáxia cujo núcleo muito ativo e energético, com cerca de 17 bilhões de vezes a massa do Sol. Então vocês imaginem, o Sol que está aí, que nos aquece, que dá tudo isso para a Terra, encontraram muito distante daqui, parece que é 12 milhões de anos-luz, eu vou dizer depois do ano-luz, é muito distante, encontraram esse quasar, vamos chamar isso de uma estrela, vai? Muito bem. Ele foi identificado pelos cientistas através de telescópio. Veja, um ano-luz equivale a 9,460 trilhões de quilômetros. Então você imagina, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Aí quando você chegar em 9,460, você está andando um ano-luz. Um ano-luz é o tempo que a Terra, que a luz leva no ano terrestre. Ou seja, você imagina que aquilo vai num certo sentido. Então, quando ele completa um ano-luz, são os 365 dias. E essa coisa aqui está distante daqui a 12 milhões de anos. Então, as distâncias, cada vez o ser humano descobre mais coisas. Estávamos falando da inteligência. E essa inteligência, aos poucos, ela vai aprendendo. Voltam 100 anos. 1924. Será que nós conhecíamos isso? O ser humano? Claro que não. Vamos para 2124, 100 anos depois. Vocês já imaginam o que nós vamos estar sabendo? Que o ser humano vai estar criando e crescendo? Essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha aqui, isso é uma coisinha. Ela é boa. Mas ela pode ser usada para o mal. Muita gente usa isso para o mal. Eu trabalhei numa multinacional. No ano de 1979, 40 e poucos anos atrás, eu tive sendo treinado por essa empresa, nos Estados Unidos e no Canadá, para aprender a lidar com uma máquina que era maior do que isso e que era o computador que a empresa ia adotar aqui no Brasil. Uma multinacional. A memória desse computador, que era maior do que essa sala, é menor do que o que está aqui dentro. Então vocês imaginam o que vai acontecer daqui a 100 anos, o que nós vamos saber. Ah, mas Paulo, por que você está gastando todo esse tempo falando isso? Já sabe. É que nós temos que acompanhar o progresso. O progresso moral da humanidade está muito para trás. Nós estamos numa guerra de 2 anos, matando criança. Não estou de um lado ou do outro. A guerra para mim já não tem que existir, ponto. Nós somos inteligentes, temos que conversar. Não é possível que não tenha uma solução. Mas tem o egoísmo, tem a vaidade, tem a ganância. Então, se a gente não trabalhar isso, daqui a 100 anos, 2124, nós não estaremos aqui. Nós vamos estar em reinos menores, em mundos menores, mundos menos evoluídos. Vamos estar sofrendo.
Aquela coisa de chegar em casa, apertar o botãozinho, acender a luz, chegar no fogão, aperta o botão, o fogão acende automaticamente. Agora você pode pegar o teu celular, acionar o portão da sua casa, acionar o aquecimento ou refrigeração da sua casa. Isso não vai ter. Então é um alerta para o mundo. Nós temos que trabalhar a nossa moral, nós temos que trabalhar a questão ética do ser humano. Só assim nós vamos merecer estar no mundo esse que está chegando. Então só para vocês passarem, vai passando para trás. Então olha, com a ajuda da Vanessa, a sétima lei é a lei do progresso. Diz assim: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A lei natural, primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível, lembra que eu disse da perfectibilidade, e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado perpetuamente ao estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. E aí mais uma: o estado natural, o homem tendo menos necessidade, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Que queres? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. E ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou seja, à medida que você não sabe, você é mais feliz. À medida que você sabe, você tem que buscar mais. Você tem mais responsabilidade. Quem tem mais responsabilidade? Um solteiro, uma moça solteira, um rapaz solteiro, que está preocupado com a balada, está preocupado com a roupinha, está preocupado com o piercing, com a tatuagem e tal, ou aquele homem ou aquela mulher casada que tem um filho, 2 filhos, que tem que trabalhar, que tem que ver o sustento da criança. Quem é mais responsável? Esse adulto, claro. E ele é mais responsável porque ele quis ser mais responsável, porque ninguém tem filho à toa. Filho não cai do céu. A gente tem que praticar algumas coisas para ter um filho. Muito bom. Nós estamos fechando essa questão falando de uma coisa muito importante que está dentro do tema de hoje: reencarnação. A doutrina espírita tem como uma dos alicerces, ela tem 5. Um dos alicerces é a lei da reencarnação. E a lei da reencarnação explica um pouco todo esse mundo, toda essa necessidade de progresso. Por quê? Uma criança que nasce, que vive 4, 5 anos, 10 anos e falece, que condições ela teve de aprendizado? Alguns nem chegam a falar. Um homem que vive uma vida, vou fazer 77, não sei quando eu chego, mas que eu chegue a X, será que eu aprendi tudo? Será que eu tive condições de aprender tudo? Se eu nascesse numa tribo africana, com poucos recursos, uma tribo ainda muito rudimentar em termos de conhecimento, não tem escola, não tem água encanada, você vive uma vida quase que selvagem, será que eu tive condições de aprender? O Brasil tem 40 milhões de lares que não tem esgoto, que não tem água encanada. Então, será que esses nossos irmãos, são nossos irmãos que estão aí nesses 40 milhões, será que eles estão tendo as mesmas condições nossas de morar em São Roque, uma cidade de quase 400 anos, que tem tudo mais ou menos bem resolvido, tem um trânsito, tem um farol, tem tudo, tem coisa bacana, tem escola?
Tem casa espírita para aprender, tem outras igrejas, se você quer praticar uma outra religião. Enfim, você tem um monte você tem um leque de coisas para fazer. Qual é a diferença nossa para aquele, vamos chamar, pobre coitado, que nasceu lá na África sem recursos? Por quê? Nós somos mais bonitos que eles? São oportunidades. São 8 bilhões de seres. Então não dá para aprender numa vida só. São várias vidas. E nós podemos encarnar de várias formas. Pode encarnar como homem, pode encarnar como mulher. Porque o espírito não tem sexo. O sexo está no corpo. O espírito evolui. Como é que vocês explicam um autor de uma música, Chico Buarque de Holanda, que escreve as letras que ele escreveu? Mulheres de Atenas, Atrás da Porta, e tantas letras. Se vocês perceberem, a letra do Chico é uma mulher falando. E o Chico nem homossexual é, porque se ele fosse, ainda dizia, ele é homossexual, ele tem... Não! É um ser normal, como nós, como todos aqui. Só que ele traz no espírito dele conhecimentos. E tanto conhecimento que escreve as letras lindas que ele escreveu. Né? E percebe que ele tem um período de criação. Depois não tem mais. É assim o ser humano. Muito bom. Então a lei da reencarnação é uma realidade. Muita gente que está na Igreja Católica vê o Espiritismo de uma forma, às vezes, até simpática. Porque mais de 60% dos católicos acreditam na reencarnação. E é interessante isso. Por que esses mais de 60% de católicos que nunca entraram numa casa espírita, num local de budismo, que também pratica a reencarnação, ou espiritualista, por que eles acreditam na reencarnação? Porque eles vêm na casa deles, porque eles vêm no trabalho, porque eles vêm na própria família, no próprio meio ambiente que eles vivem, pessoas que, puxa, só a reencarnação que explica isso. E a reencarnação é toda autoexplicativa. Né? E assim, uma vez eu fiz filosofia, sou professor de filosofia, aposentado, na Unísio de Sorocaba. Uma vez a aula sobre o espiritismo, a direção pediu para que eu desse. E eu falei da doutrina e tudo mais. E alguém lá falou assim, eu não acredito na reencarnação. Tudo bem, só que você vai reencarnar. Joguei o livro assim, porque é uma lei. A lei da gravidade, eu não aceito a lei da gravidade. Pô, você está dentro dela. Da reencarnação é uma lei. Ela não é uma lei espírita, ela não é uma lei budista, uma lei espiritualista, ela é uma lei divina. E que o homem, com o conhecimento, com o aprendizado, por isso as casas espíritas dão cursos, dão aulas, pedem para ler o livro. Por quê?